O relatório da Polícia Federal diz que não vê indícios de crime na atuação do jornalista Luiz Pablo do Maranhão. Tanto o jornalista quanto as fontes dele foram alvos de operações a partir de ordens do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Isso ocorreu nos últimos meses. Confira. A PF destaca que até o momento não é possível definir se houve violação de sigilo funcional e que não encontrou indícios de que Luiz Pablo recebeu dinheiro para publicar matérias contra Flávio Dino. Moraes menciona um pagamento ao jornalista para publicar reportagens contra o colega de corte e fala em perseguição. A PF defende que ainda é preciso ampliar a análise dos dados para chegar a essa conclusão. Seria de suma importância a possibilidade de obtenção de extração de mídias presentes nos celulares ou outras formas de armazenamento dos indivíduos mencionados nessa informação policial, diz o relatório. Em novembro de 2025, Luiz Pablo divulgou denúncias de supostas irregularidades envolvendo o uso de carros oficiais por parte de Flávio Dino e familiares no Maranhão. Ele passou a ser investigado no escopo do inquérito das fake news e teve celulares e computadores apreendidos. Ao investigar o jornalista, a PF chegou a Raimundo Cutrim, ex-secretário estadual do Maranhão, que passava as informações sobre o caso. Dino nega qualquer irregularidade. Em outra frente polêmica com a imprensa, alguns ministros do Supremo passaram a defender a obrigatoriedade de diploma aos jornalistas. Nesta quarta-feira, o decano Gilmar Mendes disse que a Corte pode retomar discussões sobre o tema. Em 2009, o STF decidiu pela dispensa do diploma para a função, entendendo que a exigência não era recepcionada pela Constituição. O relator do julgamento foi justamente Gilmar Mendes. Dino e Moraes também endossaram a reversão da medida. Os dois ministros defendem que a falta da formação universitária facilita ofensas a terceiros ou a disseminação de desinformação, além de dificultar a aplicação de legislação relacionada ao jornalismo profissional. Em nota, a Associação Brasileira de Jornalistas afirmou que a exigência representa uma grave restrição à liberdade de expressão. Jussara, a sequência das declarações feitas pelos três ministros sobre essa matéria parece ter sido combinada. Ontem há uma apreciação de um outro julgamento, uma outra coisa, e aí um fala para o outro, tipo assim, jogo de vôlei, eu levanto, você corta. Hoje o Gilmar Mendes, ao sair de um evento, também foi indagado, se refere à mesma questão nos mesmos termos. O que está acontecendo? Sentimento de proteção entre esses três ministros que, conhecidamente, são os que têm atuação mais política. Então, ontem, quando essa manifestação do ministro Flávio Dino, diretamente ligado ali, alvo em tese, né, dessa suspeita aí de perseguição, segundo essa apuração e a decisão que levou ali à apreensão do material do jornalista no Maranhão, e Alexandre de Moraes, autor dessa decisão. Hoje, Gilmar Mendes veio a público reconsiderar uma decisão que ele participou em 2009. Só para a gente contextualizar, em 2009, apenas o ministro Gilmar Mendes, hoje decano, e a ministra Carmen Lúcia participaram daquele julgamento que suspendeu ali a necessidade do diploma para o jornalismo. E há um incômodo muito grande no Supremo Tribunal Federal em relação a isso. Essa manifestação ontem, né, principalmente do ministro Flávio Dino, inclusive relativizando o sigilo da fonte, um direito constitucional, isso causa mais um desgaste dentro da corte, mais um incômodo, justamente porque eles veem mais uma vez o Supremo Tribunal Federal sendo exposto. Então, quando os três ministros que costumam vocalizar muitas das suas opiniões vêm a público, pode dar uma sensação de que é um espírito da corte. Mas o que eu consigo perceber por aqui neste momento ainda é que há um incômodo com o avanço neste tema, principalmente até um certo exagero nessa rediscussão do diploma. Esqueci de perguntar, você tem diploma, Jussara? Eu tenho diploma. Também tem, Thaís? Eu tenho. Você também tem, cara? Eu tenho. De advogado também. De advogado também. Você está melhor que nós. Eu também tenho. Mas, enfim. Caio, o que estão armando? William, eu vejo muita espuma nesse debate. Primeiro porque ele não tem, como a Jussara colocou, condições de ir adiante.
né? O fato dos que mais falam não significa que os que mais falam são os que têm maioria para impor esse debate. Duvido que esse debate ele alcance outros ministros, né? Não vejo Fachin entrando nessa, não vejo Carmen Lúcia entrando nessa, não vejo André Mendonça, Fux. São minoritários porque de alguma maneira entraram nessa confusão. E o relatório de hoje, ele, enfim, eles têm que engolir esse relatório de hoje. Feito pela Polícia Federal. Feito pela Polícia Federal, que mostra que o jornalista, o Pablo, ele não pode ser acusado do que o Alexandre e o Flávio Dino acusaram ele, pelo menos até agora. É um relatório de 85 páginas, sigiloso, nós trouxemos aqui ao longo do dia no site, na programação, que toda a tese que foi montada a partir da acusação de que o jornalista perseguiu o Flávio Dino foi desmontada pela própria Polícia Federal hoje. Então, do ponto de vista interno do Supremo, é um debate que não tem como avançar e do ponto de vista dos fatos, ele perdeu a sustentação que ajudava esses três a levar esse debate adiante. Tem uma coisa que eu concordo com o Gilmar Mendes. Quando ele disse lá atrás, 2009, que formação acadêmica não garantia bom jornalismo, Thaís. Enfim, nunca garantiu, né, William? Agora nós estamos parecendo uma democracia madura, né, em que a liberdade de expressão, o exercício do jornalismo se compara a países desenvolvidos, ricos, maduros, mais antigos que a gente, os europeus, os americanos. Onde não tem obrigatoriedade do diploma. Onde não tem obrigatoriedade do diploma, né? Então, eu acho que essa a gente já tinha superado, assim, de repente a gente acorda. E é um debate que não está acontecendo num grupo ou outro, não. Está acontecendo dentro do Supremo Tribunal Federal, né? E ouvindo o Caio dizer assim, que não vai ter efeito, que não vai sair de lá, o problema é que nós estamos convivendo com um período, Caio, que alguns ministros do STF meio que viraram influencers dos temas que eles não querem largar. Para a gente usar uma expressão da modernidade, né? O sujeito que é influencer de um tema, ele fica insistindo naquilo até aquilo viralizar. Então, me parece, primeiro, um comportamento de meio assim, vamos tentar influenciar esse debate, vamos jogar um pouco de fogo no parquinho. Eu não sei qual é o grau de responsabilidade que eles esperam transmitir nessa conversa, porque não me parece. E, por último, William, a gente já viu o presidente Lula atacar a imprensa, o presidente Lula, lá atrás, nos seus governos, discutir controle social da imprensa. A gente viu o que aconteceu com Jair Bolsonaro, talvez a imprensa brasileira nunca tenha sido tão atacada quanto foi, não da forma tão violenta e ofensiva como foi pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que são presidentes da República e que aí sim ficam incomodados com os fatos, né? Eles acham que eles se incomodam com a imprensa, mas na verdade eles estão incomodados com os fatos. Agora, assistir a esse ataque à imprensa de dentro do Supremo Tribunal Federal, eu acho que isso nunca tinha acontecido. Eles não têm encontrado respaldo, vamos dizer assim, nessa opinião pública, jurídica, intelectualizada, tal, principalmente aqui de São Paulo, os advogados, não tem nenhum falando a favor, não tem nenhum. E tem uma outra questão, uma segunda, que quando teve a Vaza Jato, esses ministros alegaram o direito ao sigilo da fonte, enalteceram o direito ao sigilo da fonte dos colegas do Intercept e tinham esse direito ao sigilo da fonte quando houve uma campanha para quebrar o sigilo deles. Porque ali interessava a Vaza Jato, os efeitos da Vaza Jato interessavam naquele momento ao Supremo, que foi, na prática, o que acabou tirando o Lula da cadeia. Agora, que não interessa a eles, esse debate retorna, o que mostra casuísmo e atuação política. Há um ponto, Jussara, que me chamou a atenção, queria ouvi-la sobre isso a partir também, inclusive, das informações que você colhe nessas instâncias, que é o seguinte: as posturas dos ministros, elas saíram da questão intrínseca do que acontece no Maranhão. Por razões políticas regionais, por brigas pessoais, por casos, sejam eles quais forem. Vai um pouco além. Principalmente o Moraes puxa esse horizonte, ou estende esse horizonte. Para além do caso específico, diz o seguinte: nas redes sociais,
As pessoas estão se dizendo jornalistas e com isto elas se escudam, a palavra escuda foi pronunciada por ele, se protegem atrás da liberdade de imprensa. Aí o jogo é outro. Porque nós estamos falando de redes sociais que o Supremo pretende de alguma forma, ou já está de alguma forma regulando, e nós estamos falando da outra questão, que é quem tem então formalmente o direito à liberdade de expressão. Esse ninguém precisa ter. O direito formal através de um instrumento como um diploma. Olha, William, eu fiquei me questionando, né, porque é um assunto que também nos interessa, se essa discussão levantada primeiramente por Dino e Moraes e hoje repercutida por Gilmar Mendes, se é uma discussão sobre o jornalismo ou sobre quem vai definir exatamente o que é jornalismo nesse tempo das redes sociais. E aqui a gente precisa também fazer um parêntese e trazer os novos formatos, porque há muitos jornalistas hoje em dia, alguns com diploma em jornalismo, mas outros em diplomas em outras carreiras e outros até sem concluir o curso, que usam seus espaços em sites, em newsletter e estão fazendo jornalismo. Então, eu fiquei na dúvida se essa discussão levantada pelos ministros do Supremo é uma discussão de que eles estão querendo também definir quem vai ser jornalista, quem pode ser jornalista, quem pode usar a garantia do sigilo da fonte. Para mim é uma questão fundamental que não ficou muito claro no que eles querem. E aí, mais um ponto que me chama a atenção é que essa discussão só foi trazida agora, esse momento oportuno para falar da discussão do diploma do jornalismo, depois de tanto tempo, depois que o Supremo Tribunal Federal, em especial essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, veio a público. Então, as críticas aconteceram em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Então, é uma discussão que usa um oportunismo a partir do momento que eles passaram a ser alvo dessas críticas e das apurações do jornalismo, porque afinal é nosso papel mesmo apurar e investigar. E já tem fonte perguntando, da semana passada para cá, se o celular é criptografado, se eu tenho VPN, se está protegido. Não aceita falar isso, se não for pelo WhatsApp. Isso, pede uma ligação de gravar. vídeo. Claro que não é maçante, mas isso não tinha de uma semana para trás. De uma semana para cá, 2, 3, 4 já consultam antes a confiança em passar a informação. O que parece perturbá-los realmente são as informações, Thaís. Então, o mérito está onde, né? O mérito está em saber quem é o jornalista, onde ele estudou, se ele tem diploma ou não, se ele tem legitimidade ou não. Nós trabalhamos na CNN Brasil, a gente está entre os maiores grupos de comunicação do país. Agora, aí o jornalismo... Do mundo, inclusive, se você considera. Do mundo, exato. E o jornalismo regional? O jornalismo das cidades, ainda há muito jornalismo regional nesse país, né? Eles vão querer controlar se o radialista que leva a informação, que às vezes é muito melhor, aquilo que você disse, né? Às vezes ele é muito melhor jornalista do que muitos que se formam, se ele tem direito a exercer o sigilo da fonte, gente que trabalha com reclamação do cidadão, vai atrás da informação. Então, o problema deles, assim como era para o presidente Lula nos seus primeiros mandatos, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o problema deles é lidar com os fatos, é lidar com as informações, e aí eles escolhiam atirar no mensageiro. A mesma coisa está acontecendo agora com o STF. Com o STF não. Com o STF não. Com ministros do STF. Vários estudos que falam dos vazios de informação, né? Tem lugares, assim, Brasil é um país grande que tem dezenas e dezenas de municípios que não tem um veículo de informação. E às vezes é um sujeito desse que desenvolveu uma aptidão, esses talentos que não são necessariamente uma faculdade de jornalismo que vai trazer, que desenvolve, que faz circular a informação. Acho que teve um estudo recente, inclusive, da Reuters, mostrando centenas de cidades brasileiras com vazios de informação. E muitas vezes a possibilidade de circular a informação está num sujeito sem diploma. E está tudo William, certo. só para fechar aqui rapidamente, as pesquisas de confiança da sociedade em geral, você já trouxe a pesquisa Ipsos aqui, tem a pesquisa da Edelman, que vai atrás de entender da sociedade qual é a sua percepção sobre a credibilidade das instituições.
Todas as instituições estão perdendo credibilidade. A mesma coisa está acontecendo com a imprensa no mundo inteiro. Quer dizer, já é... Por quê? Porque é essa dificuldade, primeiro, as autocracias crescendo no mundo e a dificuldade de lidar com os fatos, a dificuldade de lidar com a realidade, né? E a imprensa descontando. Então, o Brasil já está inserido nesse contexto de perda de credibilidade institucional em que a imprensa é questionada. O duro é quando isso vem de dentro da Suprema Corte do país. Um outro ponto, Jussara, que chama a atenção, que é o seguinte: foi sempre parte do jogo político brasileiro integrantes do Supremo estarem, digamos, até mesmo indignados com editoriais de publicações importantes ou com opiniões expressadas por esse ou por aquele profissional de imprensa. Isso faz parte do jogo político. Mas, de uns tempos para cá, particularmente neste ano, isso assumiu uma forma de confronto. Por exemplo, os editoriais dos principais jornais impressos brasileiros, vem da tradição da imprensa escrita, não é o caso da CNN, mas outras plataformas, grandes jornais brasileiros foram unânimes em condenar a quebra do sigilo de fonte. Por exemplo, parte do Supremo parece entender que se formaram duas trincheiras. Uma, eles. Outra, aqueles que estão empenhados em destruí-los. Acho que pode ser por aí também, desculpa, William, e a gente observa que, de alguma forma, nos últimos tempos, nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal imaginou se colocar num papel em que não era alvo de críticas, né? Se colocou numa posição de que a crítica não lhe cabia como uma voz inquestionável, inclusive pela imprensa, pelos editoriais, como você tem dito. Quando começam a vir situações em que a imprensa questiona diretamente, não só nesse caso, mas, por exemplo, quando há citação em relação aos ministros do Supremo, em relação ao caso Banco Master, que a gente explorou muito aqui, vem essa reação. Então, não é só agora o caso do caso do Maranhão envolvendo o ministro Flávio Dino. Outras circunstâncias vêm fazendo que o Supremo Tribunal Federal, ministros do Supremo Tribunal Federal, não dá para falar na corte como um todo, se incomodando, inclusive, com os questionamentos da imprensa que talvez alguns tenham se desacostumado.